Reaberta a presente sessão, nós vamos fazer uma inversão de pauta para aguardar mais um pouco a presença dos nobres deputados e deputadas para ver se conseguimos quórum deliberar tanto o projeto de lei de conversão, ou melhor, medida provisória em conversão em lei, como os demais projetos de leis complementares e vetos. Portanto, fazer mais um apelo para que os nobres colegas e colegas deputados e deputadas compareçam ao plenário para podermos deliberar. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário às seguintes matérias e seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 59.9/2018, deputado Manuel Mota. Projeto de Lei 101.5/2018, de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. Projeto de Lei 127.4/2017, deputado Valdir Cobalcini. A Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer favorável às seguintes matérias. Ofício 194.0/2015, de autoria do Tribunal de Contas, que é o relatório do primeiro trimestre. O ofício 674.0/2015, também de autoria do Tribunal de Contas, relatório do segundo semestre. E o ofício 731.3/2015, também do Tribunal de Contas, relatório do terceiro trimestre. Presidente. Deputado Gelson Mirísio, pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra. Se Vossa Excelência puder encaminhar esse ofício para votar no plenário, no painel, nós já teríamos uma noção se temos quórum ou não para deliberar sobre o veto, até porque tem deputados no gabinete que poderiam vir para cá nesse meio tempo, para que nós pudéssemos deliberar o veto que está na pauta. Deputado Gelson Mirísio, eu vou fazer a leitura dos requerimentos e daí fazemos a votação de uma moção que também depende de quórum para fazer a verificação. Obrigado, deputado Gelson Mirísio. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 447, do deputado Rodrigo Minotto. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicação 280 e 281, do deputado Neudi Sareta. Indicação 283, deputado Jean Kuhlmann. Indicações 284 e 286, do deputado Dirceu Dresch. Agora nós vamos votar o pedido de informação de número 91, da deputada Luciane Carminati, solicitando aos secretários da Assistência Social, Trabalho e Habitação e da Administração informações acerca do programa de demissão voluntária incentivado da Coab. Eu vou abrir o painel, vou abrir a discussão, vamos abrir o painel para votar e já temos daí, conforme o deputado Gelson Mirísio, a própria verificação do quórum. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aberto o painel para votação.
Deputada Luciane, Vossa Excelência não vai votar em seu projeto? Não está funcionando? Utiliza-se... entrou em greve. Você não está em estado de greve. Pouca prática. Então é o seguinte. Posso dizer? Muito sustento, não estou mentindo. Nós vamos seguir as votações das moções e os demais projetos, para deixar, aguardar um pouco ainda, né? Agora já aumentou o quórum, e esperamos que até chegar à conversão da medida provisória, bem como o veto, nós tenhamos quórum suficiente. Vamos escolher os votos, conferir no painel, vamos abrir o painel. 23, sim, nem ou não, nem abstenção, aprovado. Pedido de informação 92, deputado José Milton Chefe, solicitando ao secretário de Infraestrutura informações acerca da solicitação para início da obra de revitalização do pavimento da rodovia SC 449, do trecho compreendido entre a BR-101 e Sombrio e o município de Jacinto Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, quem concorda, permaneça como se acha. Aprovado. Pedido de informação 93, deputado Padre Pedro Baldiceira, solicitando ao secretário da Segurança Pública informações acerca dos índices de ocorrências registradas em violência contra a mulher. Em discussão, não havendo quem queira discutir, quem está de acordo, permaneça como se acha. Aprovado. Pedido de informação 94, deputado Patrício Destro, solicitando ao secretário da Educação informações acerca do consumo de merenda escolar no Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se acha. Está aprovado. Pedido de informação 95, de autoria do deputado João Amin, solicitando ao governo, ao governador do Estado, informações acerca dos dados que embasam alegações de que em 2019 irá faltar dinheiro para o pagamento dos aposentados e pensionistas, bem como sobre medidas que estão sendo tomadas para evitar que isto ocorra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se acha. Aprovado. Moções número 152, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, apelando ao presidente do Conselho Estadual de Cultura para que uma das 10 vagas ocupadas por representantes do poder público seja mantida especificamente para a Assembleia Legislativa do Estado. Senhor presidente. Em discussão para debater o assunto, deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, essa indicação, justamente nós passou na Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, inclusive com uma manifestação importante do deputado Fernando Coruja. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência deu a sugestão que essa aqui, apesar de ser uma moção que nós aprovamos, evidentemente, mas eu acredito, senhor presidente, que a Assembleia tem a prerrogativa de poder transformar isso em lei, de forma que, além de aprovar a moção, eu quero reforçar aqui a sugestão apresentada já pelo deputado Fernando Coruja na nossa comissão, para que a gente transforme isso em lei. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se acham. Aprovado.
Moção 154, do deputado Padre Pedro Baldiceira, apelando ao ministro de Estado da Educação para que envie representantes do MEC à FAPAG, no sentido de auxiliar na resolução dos problemas e tratar da aplicação do artigo 54, parágrafos 1º e 2º do Decreto número 5.773, de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como se acha. Aprovado. Moção 155, deputado Patrício Destro, manifestando ao Congresso Nacional contrariedade à aprovação do projeto de lei 2086-2011, que dispõe sobre a proibição de perseguições seguidas de laçadas e derrubadas do animal em rodeios ou eventos similares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 156, da deputada Luciane Carminati, manifestando ao governador do Estado preocupação e contrariedade quanto às orientações do ofício circular 184/2018 da Secretaria de Estado da Educação e apelando para que sejam canceladas. Senhor presidente, em discussão, para discutir, o deputado Serafim Venzão. Senhor presidente, na verdade, a Secretaria da Educação, que na verdade já está revendo, mas na quinta-feira passada, passou para todos os diretores de colégios estaduais, que o total são 1.200, mas desses 1.200, mais de 290 tem mais do que 2 assessores de direção, dois assessores da diretora. E, no entender da Secretaria, não precisaria tanto assessor de direção para gerir aqueles colégios. Ocorre que alguns colégios têm 1.000 alunos, 1.100, 900, 800. Ora, somente a diretora, ou somente o diretor, e um só auxiliar, assessor, é, no nosso entender, também insuficiente. E por isso aqui, a deputada Luciane Carminati, inclusive como presidente da Comissão da Educação, encabeçou esse ofício, e nós, muitos deputados, já foram falar com a Simone Cheran, no sentido de rever essa decisão, justamente porque mexe num setor muito importante na educação do ensino fundamental e do ensino médio. Muitos desses colégios têm crianças da primeira à nona e do ensino médio. E diminuir agora o assessoramento de direção significa diminuir o contato entre pais. Tem assessoras de direção, tem diretoras que são responsáveis por 500 crianças. São 500 famílias. Tirar esse assessor é impossível, ou iria prejudicar e muito. Por isso que eu aprovo essa moção da deputada Luciane Carminati e que chegue lá rapidamente, justamente para o governo suspender essa decisão inicial e rever. Obrigado. PSDB favorável, deputada Luciane Carminati. Presidente, eu quero só fazer uma observação aqui em função do debate que o deputado Serafim traz, e já agradecer o apoio de todos os deputados, e aqui em especial o deputado Cobalcini, que tem nos ajudado muito nesse debate, mas é muito grave a determinação da secretária de Educação, tendo em vista que ela foi ainda mais dura do que o grupo gestor. O grupo gestor, na sua resolução 002, diz que não pode haver novas despesas, aumento de despesas. A secretária, no seu ofício circular, ela determina, então, que os próprios diretores das escolas escolham um assistente a ser
direcionado para a sala de aula e, portanto, a demissão de um professor. Escolhe quem sai da função de assistente de direção, então cabe ao diretor, e automaticamente, ao assumir a sala de aula, esse professor é demitido, porque o assistente entra em sala. Então, nós temos tratado disso, já temos avançado muito, eu acabo de receber, inclusive, informações nesse sentido, mas nós precisamos reagir, e vários parlamentares aqui já se posicionaram, porque, além da troca de professor em sala de aula, na medida em que esse professor ACT é demitido, nós temos também a quebra de uma equipe fora de sala de aula, porque quem atua fora de sala de aula, no auxílio do diretor, ajuda nos aspectos administrativos, pedagógicos, no contato com a comunidade escolar e também na substituição de professor de sala de aula quando falta. Então, nós tendo a diminuição do número de profissionais fora de sala de aula, prejudica a sala de aula e a escola como um todo. Então, é bem importante, e aqui o nosso manifesto no sentido de que a secretária revogue esse ofício circular, porque não tem, primeiro, a legislação que trata disso e também, além disso, a própria decisão do grupo gestor não vai ao encontro dessa determinação. Então, como eu falei, o deputado Cobalcini, nós temos conversado muito sobre isso, e o deputado Cobalcini aqui, inclusive, tem sido parceiro no trato com a secretária de Educação, e me parece que nós estamos tendo sucesso nesse encaminhamento. Eu vou deixar aqui, inclusive, para o deputado Cobalcini se manifestar, mas eu mantenho a moção em função da necessidade do registro da posição do Parlamento catarinense. Eu acho que o deputado Cobalcini poderia aqui se manifestar, porque, obviamente, que tem o deputado Sareta inscrito anteriormente, mas nós já temos um avanço aqui nessas tratativas. Obrigada. Com a palavra o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, também fiz manifestação nesse sentido ainda ontem, nessa proposição aqui nessa casa. Me parece que realmente é uma posição equivocada do governo do Estado, da Secretaria da Educação. Nós temos que pensar a educação como um todo, uma educação de qualidade, envolve inclusive a direção que tenha condições efetivas de acompanhar aquilo que acontece numa escola. Até porque, se falarmos em termos de economia, nós estamos aqui falando de uma migalha da migalha. Em troca, nós temos a insegurança nas nossas escolas. Portanto, a revogação desta medida é uma necessidade urgente. Espero que isso que está relativamente já encaminhado para acontecer, de fato, aconteça. Mas é importante que fique registrado, senhor presidente, essas manifestações, para que medidas como essa sejam melhor pensadas, até porque já estamos na metade do ano letivo. Fazer medidas como essa, quando já estamos na metade do ano letivo, é uma agravante mais ainda. Portanto, defendemos também que seja imediatamente revogada essa determinação da Secretaria de Educação. Obrigado, senhor presidente. Na sequência, deputado líder do governo, Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhoras deputados, senhores deputados, eu não conhecia, quer dizer, não sabia da existência dessa moção, mas estava trabalhando desde ontem, quando conversamos com alguns deputados, e aqui a deputada Luciane, já por telefone, antes mesmo que nós chegássemos aqui, nos trouxe a preocupação em relação a muitas escolas que estão perdendo assessor de direção, especialmente. Nós conversamos com a secretária Simone, deputada Dirce, deputado Carlos Chiodini, nosso líder da bancada, e também conversamos com o secretário da Casa Civil e o secretário da Administração ontem, que compõe o grupo gestor. A decisão tomada, ela está sustada. Acredito, sim, de que será revogada essa decisão. Eu não vejo, nesse momento, a necessidade de votarmos a moção. Eu sou plenamente a favor da revogação desta medida que teve a intenção de ser tomada, mas está sustada, e acredito na sua revogação, e, se necessário, falaremos
inclusive com o governador Eduardo, que penso não conhece essa situação. Então, eu pondero, secretária Luciane, que está em curso, e agora há pouco, mesmo falei com o secretário da Casa Civil, e deputada Luciane, me desculpe, tá? Eu não vejo a necessidade de nós votarmos a moção. Quero dizer de que eu sou plenamente a favor da revogação desta portaria, não sei nem exatamente, ofício circular. Ofício circular não tem peso nenhum. Fosse um ofício com número, né, com o nome a quem se dirige, mas um ofício circular eu penso que não tem nenhuma importância para que a gente tenha que apresentar uma moção. Acho que politicamente está bem trabalhado, né, e nós vamos sim fazer com que isso seja revogado. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Eu ontem e hoje apresentei aqui o encaminhamento nesta casa da questão da sustação de ato da resolução 02, que justamente trata desses temas de cortes, de não recuperação. Inclusive, deputada Luciane, essa resolução do grupo gestor, a resolução número 2, ela se coloca acima do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Então, se o governo quiser implantar, de fato, essas políticas, como essa da educação, e também está acontecendo na agricultura, de não ter nenhum reajuste, nem a recuperação da inflação, o governo deveria ter mudado o Estatuto do Servidor, porque lá está escrito que o servidor tem a garantia, né, de ao menos a recuperação da inflação. E isso não pode ser vetado. Então, por isso, nós apresentamos aqui nesta casa também uma sustação de ato da resolução 02, justamente porque ela vai de fronte ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais. Então, por isso, senhor presidente, eu apoio. Acredito, deputado Golvachini, não há problema de nós apresentar e aprovar esta moção, porque ela coloca o pensamento e a posição do parlamento oficialmente em tela sobre esta resolução. Acho que ela é importante ser aprovada. Eu queria subscrever ela, senhor presidente, queria pedir à deputada Luciane para reforçar e subscrever esta moção 156. Obrigado. Vossa Excelência mantém a moção. Ok. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Quem for contrário, se manifeste. Voto contrário do líder. Aprovado por maioria. Discussão da moção e votação posterior da moção 157, do deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o prefeito e o presidente da Câmara de Vereadores de Uruçanga, pela passagem dos 140 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 158, deputado José Milton Schaeffer, cumprimentando o reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora do Caravaggio, pela realização da 67ª Romaria e festa em honra a Nossa Senhora do Caravaggio em Nova Veneza. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 159, deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o pastor presidente do Ministério Nova Aliança, Tempo de Avivamento de Porto Belo, pela passagem dos 19 anos de atividade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 60, deputado César Valduga, apelando ao governador do Estado pela revogação da medida de abertura de processo de dispensa de função dos assessores de direção referente a unidades escolares com 3 turnos, prescrita na resolução 002/2018. Em discussão, para discutir, o deputado Serafim Vezão. Senhor presidente, na verdade, essa moção é igual àquela que nós já votamos anteriormente. É a mesma. Porém, outro autor, talvez. Aquela dizia ofício, aqui está dizendo resolução. Então, não sei se o teor é o mesmo. O teor é o mesmo.
como tem um teor diferente no que está no encaminhamento, verdade, como é o ofício da resolução, vou colocar em discussão e votação. É o deputado Valduga que é autor, mas o ofício circular é em decorrência da resolução. Porém, a resolução não trata daquilo. Então, aí é o deputado Valduga que decide, né? Só fazer esse esclarecimento. Vossa Excelência vai manter, deputado César Valduga? Sim. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está aprovado. Moção 161, deputado César Valduga, apelando aos presidentes da ANAC, da Câmara dos Deputados, do Senado, ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, para que sejam deflagradas pelas empresas aéreas iniciativas que assegurem aos passageiros com idade igual ou superior aos 65 anos, aos doentes, às pessoas com deficiência, às gestantes ou lactantes, aos acompanhados de crianças e às crianças desacompanhadas, tratamento prioritário e ocupação dos assentos nas primeiras fileiras sem cobrança de taxa extra. Em discussão, para discutir, o deputado César Valduga. Senhor presidente, saudar Vossa Excelência, pedir a compreensão, ainda um pouco com a mobilidade reduzida, mas é questão de poucos dias. Mas, senhor presidente, vivendo esse momento, né, que, enfim, da própria redução da nossa mobilidade pelo procedimento cirúrgico, a gente acaba sentindo um pouco mais na pele, né, a vida daqueles que carregam, muitas vezes, alguma deficiência. E esse nosso apelo ao presidente da ANAC, também da Câmara dos Deputados, do Senado, ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério da Justiça, para que sejam adotadas ações no transporte aéreo do nosso estado de Santa Catarina, o qual deveria ser no país, que os passageiros tenham, enfim, um atendimento diferenciado. Fazendo check-in numa das empresas aéreas do nosso estado de Santa Catarina, eu mesmo portando essa pequena deficiência que é temporária, né, na hora de fazer o check-in, queriam, naquele momento, cobrar um preço diferenciado para que eu pudesse me assentar, né, no avião, na parte dianteira, para não enfrentar a dificuldade de deslocamento até outros assentos, né, da aeronave. Então, algumas empresas que fazem esse transporte aéreo, enfim, não se submetem, né, à regulamentação da própria ANAC, dando um atendimento diferenciado às pessoas de idade, aos deficientes, aos próprios cadeirantes. E por que cobrar esse valor diferenciado para você sentar na frente do avião, enfim, logo que sobe a escada, nos primeiros bancos, né? Tendo a dificuldade para se deslocar em outros assentos, o qual causa, além do transtorno, mas também o constrangimento por parte dessas pessoas que têm alguma mobilidade reduzida. É por isso, senhor presidente, que nós apresentamos essa moção apelando à ANAC, também aos deputados federais, o qual eu entendo que deveria ser através de um projeto de lei, mas olhando sobre a ótica da legalidade e da constitucionalidade, deputado Serafim Bezon, nós, o que resta apenas apresentar uma moção, enfim, apelando para que se busque, né, esses direitos, as pessoas de idade, as pessoas que têm mobilidade reduzida, alguma deficiência ou cadeirante, para que junto, né, essas pessoas se façam a justiça. Por isso, portanto, essa nossa moção, por isso, portanto, esse nosso apelo, né, para que essas pessoas tenham dignidade, enfim, né, diante de quadros que nós encontramos no nosso estado e também no nosso país, carregando alguma deficiência. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado.
Moção 62, deputado Serafim Venzão, apelando ao presidente. Pela ordem, deputado Gelson Merize. Se Vossa Excelência concordar, acho que agora nós temos um quórum para deliberar as matérias que dependem de quórum qualificado. Se não for demais pedir a inversão da pauta agora, porque daqui a pouco nós vamos perder quórum e acabamos não podendo votar hoje. Deputado Gelson Merize. A deputada Ana Paula Lima tem um pedido também. É o mesmo? Então vamos fazer a inversão da pauta. Aí eu vou seguindo até... Enfim, de qualquer modo, está em discussão. Senhor presidente, então essa moção vai valer agora? Vamos votar. Eu tenho mais duas apenas. Mas eu apenas queria participar aqui com os deputados e as deputadas, que talvez o Brasil nunca tenha tido uma oportunidade tão boa para mudar coisas importantes. E o ambiente político favorece a isso, favorece... Está dando ao Congresso, ao Senado, à Câmara dos Deputados, o pedido, o clamor para que mude algumas coisas importantes. Só que com a intervenção que o governo fez no Rio de Janeiro, praticamente o Congresso está incapaz para fazer aquilo que lhe cabe. Se ele não pode mudar nenhum artigo constitucional, é claro que ele não está de plenas funções. Por isso que eu sugeri aqui essa moção ao presidente da República para encerrar essa intervenção no Estado do Rio de Janeiro, para que o Congresso volte a ter a sua capacidade normal e poder atender ao clamor das pessoas que gerou esse movimento que desencadeou com a greve dos caminhoneiros. Obrigado. Em votação, quem tiver de acordo com o que você acha, é aprovado. Moção 63, deputado de Sareta, manifestando ao secretário de Educação contrariedade da resolução 002/2018, da solicita a abertura do processo de dispensa de uma função de assessor de direção referente às unidades escolares estaduais com 3 turnos. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permanece que está aprovado. Moção 64, deputada Ana Paula Lima, cumprimentando o senhor Rogério Edson da Costa pela vitoriosa carreira esportiva no atletismo estadual, nacional e internacional. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permanece que está aprovado. Moção 65, deputado João Amin, cumprimentando o senhor Hugo Matias Bil pelo lançamento do livro Livre Arbítrio Consciente, como fazer escolhas para transformar sua vida. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo, permanece como está aprovado. Agora vamos dar sequência às matérias de projeto de lei 55.5/2016, deputada Ana Paula Lima, dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais nas instituições de saúde pública e privadas. Parecer contrário da Comissão de Finanças. Com parecer contrário da Comissão de Finanças e Tributação, devo alertá-los que será votado o parecer da comissão. Portanto, quem votar contrário ao parecer está aprovando. Para debater o assunto, a deputada Ana Paula Lima. Tu vai falar? Senhor presidente, esse projeto de lei, nós, em comum acordo com vários parlamentares e também com a Federação dos Hospitais, com a Associação dos Hospitais de Santa Catarina, nós construímos um acordo, inclusive, para uma emenda modificativa nesse projeto. Conversamos com os colegas profissionais da área da saúde, da enfermagem, para que a gente pudesse acatar a proposição da Federação dos Hospitais e da Associação dos Hospitais. Então, o que eu peço para os colegas? Eu peço para os colegas que a gente possa, então, dar continuidade na tramitação desse projeto, para que ele possa tramitar na Comissão de Saúde, para que a gente possa fazer a discussão, então, na Comissão de Mérito, que foi assim que nós acordamos durante todo esse processo. Então, a gente pede aos colegas parlamentares a derrubada, o voto contrário ao posicionamento da Comissão de Finanças dessa Casa. Com a palavra, o líder do governo, deputado Valdir Kubalcini.
Senhor presidente, o nosso encaminhamento é para votarmos a favor da decisão tomada pela Comissão de Finanças. Com a devida vênia, deputada Ana Paula, nós buscamos, na grande maioria das vezes, apoiar iniciativas parlamentares, mas nesse caso específico nós estamos impondo uma obrigação e aquele a quem está se impondo a obrigação é contrário. Portanto, por coerência, votamos pelo parecer da Comissão de Finanças. A palavra do deputado Fernando Coruja, depois do deputado Serafim Venzão, nós vamos votar no painel para que não haja nenhuma dúvida. Deputado Fernando Coruja, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o projeto tem um parecer contrário da Comissão de Finanças. Como a Comissão de Finanças e a Comissão de Justiça, elas são terminativas, quando um projeto recebe o voto contrário, ou na Comissão de Finanças, ou na Comissão de Justiça, na de Justiça por constitucionalidade nas finanças pela questão financeira, ele não prossegue tramitando, é terminativo. A deputada, aqui nós temos uma inversão do debate, aqui na Casa, porque na maioria dos parlamentos é o contrário. Primeiro você debate o mérito, discute, aí no final vai para a Comissão de Justiça, para dizer se é constitucional ou não. Aqui passa primeiro na Comissão de Justiça, quando finanças. Então você interrompe o debate. Porque às vezes na continuidade, lá na saúde, nós podemos alterar para diminuir a despesa, para fazer alguma coisa que seja compatível com aquilo que se quer. Então, há uma inversão. Então, o problema de saúde não é debatido na questão de saúde, porque a Comissão de Finanças diz, não pode debater porque vai gastar dinheiro. Por isso que a deputada Ana Paula, no meu entendimento, justamente pede para que vá à Comissão de Saúde, para se debata lá. Não quer dizer que depois a Casa não possa dizer que não. Não quer dizer que não vai gastar muito dinheiro, não. O que ela está pedindo não é para aprovar o projeto. Claro, não é para aprovar, porque aprovar é um outro instante. O que ela está pedindo é apenas para tramitar. Ela entende que é preciso, primeiro, ir na Comissão de Saúde, como é no Parlamento. O Parlamento Nacional é assim. No Parlamento Nacional, não passa primeiro na Constituição, lá no Senado, na Câmara. Primeiro passa nas comissões de mérito, até porque na comissão de mérito eles fazem uma modificação, e no final a Justiça e Finanças vão ver. Vamos supor que vá para a comissão, já passou na Finanças. A Finanças concordasse. Depois a Saúde, que podia aumentar a despesa. Bom, aqui nem sei se voto para a Comissão de Finanças com aumento de despesa, porque eu sei que só voto para a Justiça, não é? Não é questão, nem voto para a questão. Então, eu peço para que nós possamos aprovar o pedido da deputada Ana, o projeto volta para a Saúde, depois, se achar que não se deve aprovar, não se aprova. Eu mesmo acho que deve se debater essa questão, está aí o Conselho de Enfermagem aqui reunido, pedindo isso. Acho que é de bom alvitre nós aprovarmos para que volte para a Saúde apenas para debater. Obrigado. Senhor presidente. Deputado Serafim Venzão, posterior do deputado Gelson Merizzi. Apesar disso ser apenas é um projeto de lei que é para votar a favor ou contra um parecer da Comissão de Justiça, mas isso aqui está sendo uma coisa importante. Foi a Comissão de Justiça, a Comissão de Finanças, encontrou uma maneira de tirar da discussão da Assembleia. Eu como relator e membro da Comissão da Saúde, nós já estávamos buscando uma alternativa de dar um prazo, 3, 4, 5 anos, para que os hospitais, no momento em que recebessem alguma verba do poder público, aproveitasse aquele momento também para adequar o hospital, para que o hospital tenha um ambiente, mesmo que pequeno, justamente para acomodar o descanso,
o descanso dos funcionários do hospital. E assim tem inúmeros hospitais que nós podemos citar como exemplo, que dispensa aqui, mas nós estávamos discutindo na comissão. E, de repente, foi subtraído de nós, eu como relator, subtraído de nós e foi pela Comissão de Finanças e acabou a discussão. Quer dizer, esse procedimento não pode ocorrer aqui no Parlamento. Pelo menos, podemos, ao final, perder no voto. Mas temos que ter o direito para discutir e apresentar aí algumas emendas que, inclusive, estávamos tratando com a autora, que é a deputada Ana Paula. Nós tínhamos uma proposta para apresentar para ser mais ameno para os hospitais, no entanto, foi subtraído de nós essa oportunidade. Por isso, o nosso voto é contrário ao parecer da Comissão de Finanças. Presidente, o deputado Gelson Merizo. Eu vou levantar uma questão de ordem, no meu ponto de vista, é absolutamente relevante, não apenas a esta matéria, a outras. Sinceramente, acredito que é um equívoco de encaminhamento por parte da Casa. Esta matéria não é de prioridade, não é específica para tratar de finanças, e a Comissão de Finanças não é terminativa para este assunto. Ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela tem que tramitar nas demais comissões. Ela só seria terminativa na Comissão de Finanças se o tema fosse ligado a finanças do Estado, aonde a Comissão de Finanças, aí sim é terminativa. As duas comissões que são terminativas na Casa é a Comissão de Justiça em todas as matérias e a Comissão de Finanças em temas ligados especificamente à área de finanças do Estado. Agora, dizer que envolve recurso, qualquer projeto vai envolver recurso. Aí, então, todas as matérias seriam terminativas na Comissão de Finanças. É um equívoco. Então, eu acho que nós nem deveríamos votar, por exemplo, nós vamos incorrer em um vício perigoso, porque, a partir da votação dessa matéria, a Comissão de Finanças vai entender que toda a matéria que gerar envolver recurso, ela é terminativa, interrompe a tramitação, o que é um equívoco. Então, a minha questão é de ordem, e aqui deve ser deliberada antes do que o encaminhamento, porque ela vai valer para outras matérias. Passado na Comissão de Justiça, a matéria tem que tramitar nas demais comissões, a não ser que trate de finanças do Estado, onde a Comissão de Finanças é terminativa. Por isso, obrigado. A minha questão de ordem é para que não se vote este processo específico, mas se vote uma regulação da atividade da Comissão de Finanças, que está extrapolando, na minha visão, as prerrogativas regimentais. Deputado Gelson Merizo, eu penso, não só penso, mas nós devemos, então, fazer a alteração do nosso regimento interno, conforme o deputado Fernando Coruja falou, para que a última comissão a se manifestar seja a Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, infelizmente, é o recurso que se tem, é exatamente quando a comissão dá o parecer contrário, para que se possa trazer ao plenário para o inverte o regimento, deputado Gelson. Porque ela tem, sabe por que ela tem mérito, deputado? Porque ela trata de recursos, como a saúde. Presidente, com todo respeito, esse debate ele é importante, porque não se trata apenas de uma matéria. Qualquer matéria que venha para cá trata de recurso. Não, dizer que a Comissão de Finanças é terminativa para a matéria que trata de recurso é dizer que a Comissão de Finanças é terminativa para 95% das matérias da Casa. E é um equívoco, não é isso que diz o regimento. O regimento diz que é matéria terminativa na Comissão de Justiça. Aprovou, onde se ela é constitucional, não é. Ela é constitucional, ela tem que tramitar nas comissões. Então, o que eu estou lhe propondo, um requerimento verbal, é para que se delibere uma questão de ordem. Se é terminativo esse tipo de assunto na Comissão de Justiça ou não. Porque não é essa matéria aqui, isso nós votaríamos agora, rejeitaríamos e teríamos trâmite normal. Não é o caso. É que me parece que é um vício perigoso em curso, onde eu tenho absoluta convicção que é equivocado. A condução feita, porque não é terminativa na Comissão de Finanças matéria como essa, mesmo que tenha hospitais envolvidos. Seria terminativo se nós estivéssemos tratando do orçamento do Estado, se nós estivéssemos tratando de finanças do Estado, nunca de um projeto. A área terminativa, para mim, é Justiça e Saúde, nunca Comissão de Finanças. Só para... Para encaminhamento, deputado Fernando Coruja. Sobre a questão de ordem. Claro, essa é uma questão complexa, mas veja o que diz o regimento, artigo 143. Serão terminativos
o parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela inconstitucionalidade ou injuridicidade da matéria e o da Comissão de Finanças e Tributação no sentido da inadequação orçamentária da proposição. Eu entendo que talvez a questão de ordem em si, nós devemos deixar para deliberar no outro instante, porque é uma questão complexa e que nós podemos, ao tentar resolver a questão complexa, criar uma situação mais complexa ainda, né? Então, eu entendo que, se nós pudéssemos resolver este caso isoladamente, e a mesa ficaria para discutir a questão de ordem para votar no outro instante, para não corrermos o risco de tomar uma decisão precipitada. Para concluir, o deputado Valdir Couboquin. Senhor presidente, eu confesso que, ouvindo aqui as manifestações das mais diversas, eu acabei ficando em dúvida, mas vejo que não há prejuízo algum. A sua deliberação, vai haver a deliberação em plenário, não estou declinando do voto em plenário a partir da conclusão da tramitação, mas vejo sim que nós poderíamos praticar um gesto para que a Comissão de Saúde possa fazer análise dessa matéria. Então, eu refaço aqui o meu voto e voto para que esse projeto, então, seja encaminhado. Voto 2, claro. Contrário à Comissão de Finanças, permitindo que a Comissão de Saúde possa votar. Para lembrar que nós estamos deliberando aqui o que veio da Comissão de Finanças, conforme o relator determinou, e foi aprovado. Então, eu vou colocar aqui agora em votação para nós poder deliberar essa matéria. E essa questão de ordem dessa tratativa, eu penso que é importante esse debate, mas que faça-se, então, a inversão das comissões para não ocorrer o que está ocorrendo hoje. Para concluir, o deputado Neudi Sareta, deputada Ana Paula. Senhor presidente, eu entendo aqui, nós temos toda uma jurisprudência da Casa, matérias com parecer da Comissão de Finanças contrária e que não seja exclusivamente de adequação orçamentária, nunca foram terminativas aqui nesta Casa. Portanto, nesse caso específico, essa matéria, no meu entendimento, deve ser retirada da pauta por Vossa Excelência e deixar a sua tramitação normal, porque o parecer da Comissão de Finanças, nesse caso, não é terminativo, porque não é a questão orçamentária. Senhor presidente. Deputada Ana Paula. Eu acho que já tem acordo de todos os parlamentares aqui, entendimento que ela retorna para a Comissão de Mérito, que é a Comissão de Saúde. Até porque ela já estava na Comissão de Saúde, com a relatoria do deputado Serafim Venzon aqui, que já tinha falado, e ela saiu da Comissão de Saúde e foi para a Comissão de Finanças. Nós não entendemos esse processo. Mas aqui as explicações dos colegas parlamentares, a gente acata a decisão, então, e volta para a Comissão de Saúde para que possa, então, tramitar essa matéria. É isso, senhor presidente? Não, deputado, eu vou colocar em deliberação. Sim, mas eu acho que bota. Mas primeiro o senhor tem que deliberar a questão de ordem, presidente. Eu levantei uma questão de ordem, tem que ser deliberada. Uma questão de ordem, deputado. A questão de ordem se é terminativo na Comissão de Finanças, matérias como essas, uma questão de ordem. Vossa Excelência, leia o relator, o relato do relator, que alega exatamente a questão orçamentária, porque trata-se de hospitais públicos e privados do Estado de Santa Catarina. Então, eu não sou o relator, eu não aprovei a comissão. Eu não estou discutindo com o senhor, presidente, eu estou fazendo uma ponderação, que é uma questão de ordem, para nós deliberarmos. Nós entendermos que não é prerrogativa da Comissão de Finanças, nós não vamos deliberar o texto da deputada Ana Paula. Se a deliberação da questão de ordem foi de que aí nós vamos deliberar. Agora, eu acho um equívoco, porque se nós entendermos que matéria como essa é terminativa na Comissão de Finanças, todas as matérias que envolverem algum tipo de recurso do Estado vão ser terminativas na Comissão de Finanças. Não, é uma ova, Beto. É na tua cabeça, é nada. Nunca foi assim, nenhuma tramitação matéria na casa. Então, estão forçando. O encaminhamento é equivocado. Quando é equivocado, vota o plenário. Eu levantei uma questão de ordem, entendo que tem que ser votada e deliberada. Não é o assessor que vai dizer o que é o que não é. Deputado Gelson Merizio, como é que vou deliberar a questão de ordem antes do
projeto que foi apresentado em pauta, se é que não tem entendimento. Eu proponho o seguinte: vamos deliberar o projeto que já há um acordo e fazer a inversão do nosso regimento em torno daqui para frente. Todos os projetos vão passar pelas comissões de mérito e, por último, vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Aí nós vamos evitar isso aí. Vou abrir o painel para votar. Mesmo assim, senhor presidente, isso não pode mais acontecer. Porque realmente eu não entendi por que esse projeto saiu da Comissão de Saúde e voltou para a Comissão de Finanças. Eu acho que a gente abriu uma prerrogativa aqui. Mas vamos votar o projeto que eu até... Não só eu, senhor presidente, já quero aqui dar as boas-vindas à presidente do Conselho Regional de Enfermagem, a Helga Bresciani. Em nome dela, eu cumprimento todos as colegas parlamentares e peço aos companheiros aqui que votem 2, então, para que ele retorne à Comissão de Saúde. Abriu o painel para votar. É dois, gente. Deus o livre, se eu ter peça, tomou. É dois. Abriu o painel para conferir os votos. Um voto sim, 24 não. Portanto, o projeto retorna a tramitar. Discussão e votação de primeiro turno. Projeto de lei 537. Deputado Leonel Pavan reconhece o município de Luiz Alves como capital catarinense da cachaça, terra da cachaça. Com parecer favorável em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação. Projeto de lei 488. Deputado Mauro de Nadal reconhece o município de Modelo como capital estadual do porco assado do Rolete. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação. Primeiro turno. Projeto de lei 35.1/2018. Deputado Aldo Schneider denomina Luiz Henrique da Silveira o Laboratório Vitivinicultura da Escola de Educação Básica Manuel Cruz, no município de São Joaquim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Discussão e votação em segundo turno. Projeto de lei complementar 4.0/2018. Tribunal de Justiça transforma cargo de quadro na magistratura do Poder Judiciário Estadual. Em discussão. Não havendo quem discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como estão, se encontram. Aprovado. Votação em segundo turno ao projeto de lei 416, deputado José Milton Schaeffer, altera a lei 7.541 de 1988, que dispõe sobre as taxas estaduais e dá outras providências, para o fim de isentar microempreendedor individual das taxas de serviços gerais estaduais da prevenção contra sinistros. Em discussão para discutir... Não, senhor presidente, era apenas uma questão de ordem em relação ao projeto anterior de lei complementar que passou. Ok. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação. Senhor presidente. Antes, pela ordem, deputado Valdir Cobalcini. Não, só para registrar o meu voto contrário ao projeto... Deputado Zé Milton. Feito o registro, deputado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 020.5/2018, deputado Altair Silva.
reconhece a colônia Nova Itália, no município de São João Batista, como pioneira da imigração italiana. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça com esse encontro. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Codilar. O senhor foi mais rápido do que eu vir da mesa até aqui, e eu também quero registrar meu voto contrário ao PL 416, que retira recursos dos bombeiros e da Polícia Civil, e até eu iria pedir, não deu tempo de chegar aqui, que fosse feita a votação no painel, senhor presidente. Perfeito, deputado. Vamos colocar no painel e fazer a revotação do segundo turno ao PLC 004.0/2018, Tribunal de Justiça do Estado. Projeto de lei complementar. Vamos abrir o painel para votar. Pela ordem, senhor presidente. Enquanto isso, pela ordem, deputado Jean Kuhlmann. Só para esclarecer, o senhor está abrindo o painel para votarmos novamente o que já foi votado? Perfeito, porque tem que ser no painel. Eu cometei um equívoco. Ok. Reconheço minha falha. Vamos consertá-la enquanto há tempo. Presidente. Enquanto isso, deputado José Milton Schaeffer. Qual é o projeto que nós estamos votando? Nós estamos votando o PLC 004.0/2018, Tribunal de Justiça do Estado. Transforma cargo do quadro Magistratura e Poder Judiciário Estadual. Esse projeto não há nenhum problema, só transforma. É um cargo, então a orientação é o voto a favor. Encaminhamento do líder pela aprovação. Como voto, deputado César Valduga, deputado Cleiton Salvaro. Como voto, deputado Rodrigo Minotto. Que? Já declaramos voto sim, voto 1, cara. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 25 votos sim, 1 voto não, abstenção 0. Aprovado em segundo turno. Agora, discussão e votação em turno único. A mensagem de veto 1209/2018, de autoria do Governo do Estado. Veto parcial ao PL 159/2016, de autoria do deputado Jean Kuhlmann, em tramitação conjunta com o PL 330/2016, de autoria do deputado Gelson Merizio, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no Estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão para debater o assunto, deputado Gelson Merizio. Presidente, apenas para encaminhamento desta matéria, é um projeto amplo, complexo, que foi construído com várias mãos, a começar pelo Sindicato das Imobiliárias do Estado. Teve a participação aprofundada da deputada Luciana Carminati na sua tramitação. O Ministério Público acompanhou do início ao fim a tramitação da matéria. A FECAM, depois de mais de 2 meses de análise do processo, apresentou meia dúzia de alterações que foram implementadas no projeto, de forma que o texto final ele é absolutamente consensado com o Ministério Público, com os prefeitos, com as imobiliárias,
e, portanto, trata-se de um projeto redondo da forma como estava proposto. Mexer nisso significaria quebrar toda uma cadeia de encaminhamento feita até aqui. Entendo que os técnicos do governo que fizeram esses vetos não levaram em conta este encaminhamento. Por isso mesmo, acho importante que se vote em bloco os vetos, porque trata-se de questões técnicas que uma interfere na outra. Nós não temos nessa condição de dizer uma sim, outra não. Então, a minha sugestão é que se vote os votos, o veto em bloco, e que seja pela rejeição, não porque é encaminhamento do governo, não, até porque é uma matéria que diz muito afeição aos municípios, à organização territorial dos municípios. Mas como foi acordado com a FECAM e o Ministério Público, que são os agentes que tratam desse tema, nós deveríamos manter na íntegra como foi encaminhado por essas instituições. Por isso, o encaminhamento que peço, primeiro, que se vote em bloco os vetos, e segundo, que se vote contra essas alterações, porque elas mexem de forma substancial na construção e nos pilares da medida proposta. Com a palavra o deputado Valdir Cobalcini, do governo. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu devo registrar aqui as manifestações recebidas, muito embora o parecer da Procuradoria do Estado de manutenção do veto parcial, mas uma das razões das alegações da Procuradoria diz respeito à competência, já que estamos legislando sobre questões eminentemente do município. Então, foi suscitado pela Procuradoria esta questão. No momento em que a FECAM, e aqui a sua manifestação, é favorável ao projeto, me parece que não há, então, perdeu o objeto o parecer da Procuradoria. Por outro lado, nós temos aqui o parecer também favorável da Fátima, analisando a questão da legislação, sob a ótica da legislação ambiental. Temos ainda as empresas públicas, como a SC Gás, a Celesc, a Casan, todas elas no mesmo sentido. Então, não há razão por que nós aqui não derrubarmos o veto, que já é parcial, não é total. O veto parcial ainda é do governador Raimundo Colombo. Então, a nossa orientação aqui é para a derrubada do veto parcial. Ok. Deputado Jean Kuma. Senhor presidente, só para tentar colaborar também, já o deputado Meriz, o deputado Cobalcini, falar na mesma linha, até porque esse projeto de lei ele foi construído por várias mãos, né, tanto nesta casa, por vários parlamentares, como também por órgãos estaduais, a Casan, Celesc, o próprio Ministério Público participando, várias e várias entidades. Tem aval do deputado Darcy de Matos? Tem aval do deputado Darcy de Matos também, que era o líder do governo, agora o aval do deputado Valdir Cobalcini, atual líder do governo. E só para deixar claro, dos itens vetados, nenhum dos itens vetados mexe em questão, por exemplo, financeira, são apenas questões conceituais. Então, muito do que está sendo vetado trata de questões meramente conceituais e que são extremamente importantes. E grande parte do que está sendo vetado, inclusive, está na legislação federal. O que foi feito é tentado, de uma forma, condensar várias legislações para organizar esse procedimento e facilitar para os empreendedores, mas, acima de tudo, senhor presidente, para o cidadão, que vai entender melhor os seus direitos, as suas obrigações, vai poder fiscalizar mais na hora de poder comprar um empreendimento, ou seja, facilita o empreendedor, facilita o entendimento do órgão ambiental, mas também facilita o lado do consumidor, que é, no fundo, o grande beneficiado com esta legislação. Por isso, peço o voto 2, a derrubada ao veto. Com a palavra a deputada Luciane Carminati. Bem, presidente, o projeto ele tem autoria inicial do deputado Jean Kuma,
depois o deputado Gelson Merício apresentou um projeto que foi apensado ao do deputado Jean Kuhlmann, e nós fizemos todo o acompanhamento, tendo em vista que vários setores do município de Chapecó nos procuraram e trouxeram lideranças da área, né, do setor imobiliário do Estado para discutir o projeto. Então, eu acabei me envolvendo muito nessa discussão, inclusive propondo ao deputado Cobalcini algumas emendas que foram acatadas, inclusive de autoria do deputado Cobalcini. Então, é uma matéria que, em síntese, eu diria o seguinte aqui para os deputados, né? Eu não vou citar aqui cada artigo que foi vetado ou que foi mantido, mas ele cria uma regra geral para o Estado. Então, a gente sabe que é legislação concomitante. O município legisla e o Estado, mas onde o município não tem uma legislação válida, a regra geral do Estado. Então, ele, além desse aspecto ser importante, nós também temos o seguinte: define quando um loteador faz uma edificação, um condomínio ou um loteamento, as regras claras, deixa bem claro o que cabe à Celesc, o que cabe à Casan, o que cabe à Prefeitura e o que cabe ao loteador. Então, por isso que nós fizemos esse trabalho de discussão, envolvemos o Ministério Público para que nós também não caíssemos em nenhuma armadilha. Então, aqui o pedido é do voto 2 pela derrubada do veto, tendo em vista que nós conseguimos avançar discutindo com vários setores e eu entendo que é pertinente a derrubada desse veto. Senhor presidente, eu gostaria de fazer... Eu acabei esquecendo de citar o Ministério Público. Eu recebi a visita do coordenador do meio ambiente do Ministério Público, procurador Paulo Lucatelli, onde ele manifestou-se também a favor, inclusive afirmando que essa legislação ela é mais restritiva do que a atual legislação, e razão pela qual a manifestação do Ministério Público também é favorável. Vamos abrir o painel para deliberar. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 derruba o veto, veto parcial. Esperando a orientação do líder, mano. Vamos abrir o painel para conferir os votos. Nenhum voto sim, 26 não. Derrubado o veto. Discussão e votação em turno único ao projeto de conversão em lei da medida provisória, PLC 218/2017, Comissão de Saúde. Revoga o artigo 4º da Lei 16.968, 2016, e o parágrafo único do artigo 2º da Lei 17.053, 2016, parecer contrário da Comissão de Saúde. Nós vamos votar, sim, antes disso discutir, mas vamos votar o projeto de conversão em lei da medida provisória. Em discussão, para debater o assunto, deputado Fernando Coruja, o próximo deputado Sareta.
Senhor presidente, senhores parlamentares, esta é uma medida provisória editada no final do ano passado e que tem por objetivo modificar aquilo que é computado como percentual do gasto com saúde. Ora, nós estamos tentando aqui, em Santa Catarina, ampliar o gasto com saúde. Há um entendimento de que os recursos que são necessários para a área de saúde são pequenos. E a Assembleia fez uma série de projetos aqui nessa direção. Vamos lembrar, por exemplo, o capitaneado pelo ex-presidente dessa casa, deputado Merizio, que alocou recursos da sobra aqui do orçamento da Assembleia para a saúde. Foi explicitado, mas isto não entra no percentual. Não entra no percentual, porque se isso entrar no percentual, não há incremento. Aí depois nós ampliamos, na verdade, os 12%, passamos para 15%. Numa emenda constitucional que veio a partir das câmaras de vereadores, foi aqui aprovada, depois houve aqui um movimento, uma incorporação por parte dos deputados, e foi aprovado. Estamos ampliando de 12% e vai, no ano que vem, ser 15% a aplicação em saúde. Se decidiu criar um fundo permanente de auxílio aos hospitais. E, neste fundo, iriam entrar recursos, dentre eles, a sobra da Assembleia. Sempre com o mesmo raciocínio. Não pode fazer parte do cômputo dos 12%, dos 13%, dos 14%, dos 15%. Porque, se for isso, nós não estamos ampliando. E quando nós introduzimos esse recurso do fundo para pagar as chamadas cirurgias eletivas, ainda se explicitou aqui. É para a cirurgia nova. É para a cirurgia nova. Qual foi a surpresa nossa? Que no final de 2016, houve uma medida provisória do então governador, o governador que saiu, dizendo que poderiam se pagar cirurgias antigas. E o que aconteceu na prática? Nenhuma cirurgia nova foi paga. Foram pagas só as antigas, não valeu aquilo que nós aplicamos, ou que dissemos aqui. Mas a surpresa maior veio no final do ano 2017, em que o governador, nos estertores do seu governo, no final do seu governo, pressionado por várias notícias, pressionado pela situação de que, ao que parece, não estava aplicando aquilo que a lei exige em saúde, veio o secretário aqui, adjunto, o deputado Carol Preto já havia saído, o secretário adjunto atual, e mostrou claramente que o governo não tinha cumprido os 12%, os 13%. Bom, não cumprir os 13% tem vários problemas. Significa que falta dinheiro para a saúde, mas significa também uma pedalada. Um crime de responsabilidade significa não ter as contas aprovadas no Tribunal de Contas, pode significar, inclusive, impossibilidade de disputar a eleição. Tudo isso tem impacto. O que faz o governador sainte? Uma medida provisória diz o seguinte: não, aqueles recursos novos que vocês deram, eles entram sim no cômputo. É preciso colocar ali para que eu me safe desses problemas. Então, essa medida provisória, e eu peço ao senhor presidente que me dê mais 5 minutos, como prevê o regimento. Com o aval do deputado Gelson Merizio, vou dar 5 minutos, Vossa Excelência.
Com aquiescência, melhor. O que faz, então, o governador sainte? Faz a medida provisória. Pergunto, a medida provisória é urgente? Mas que urgência tem a medida provisória? Nenhuma. Só serve para o governador que saiu ter facilitado a sua vida diante do Tribunal de Contas, diante do Poder Judiciário, diante de outros órgãos fiscalizadores, e a própria Assembleia Legislativa. É relevante, mas que relevância tem esta questão para o Estado de Santa Catarina? Nenhuma. É uma medida provisória que só beneficia uma pessoa, o próprio emissor. Não beneficia mais nenhuma pessoa. Se alguém aqui na Assembleia conseguir me trazer uma pessoa que foi beneficiada pela medida provisória, eu desisto do meu voto aqui. Se me trouxerem uma pessoa que foi beneficiada por essa medida provisória. Então, a Comissão de Saúde, por unanimidade, derrubou a medida provisória. Derrubou a medida provisória. Uma coisa absolutamente adequada e correta. Há uma discussão, inclusive, alguns falam o que vai acontecer, porque já produziram os efeitos. Bom, é preciso que aí a Assembleia vote um decreto legislativo para dizer se valeu ou não valeu nesse período. E a Assembleia precisa se debruçar sobre isso, para votar esse decreto legislativo. Então, vejam, senhores, não podemos aprovar esta medida provisória. Por quê? Não é urgente, não é relevante e não beneficia a saúde de Santa Catarina. Traz prejuízo, e um grave prejuízo, porque retira recursos da saúde. Nós trabalhamos para colocar, cada dia, projeto. A Assembleia economizou para a saúde, 12% para 15% para a saúde, e aí vem uma medida provisória e retira recursos da saúde. Por que retira? Porque ao dizer que se inclui nos 12%, o governo pode gastar menos daqueles recursos que assim já aplicava. Foi o que aconteceu com a CID no Brasil. Com a CID não, com o CPMF no Brasil. Quando se instituiu o CPMF para a saúde gastava assim, CPMF para gastar mais, um tanto. Ali um pouco eles colocaram a CPMF inclusa no percentual e não houve incremento nenhum. Mas a CPMF era uma questão nacional, uma discussão no Congresso. Esta medida provisória beneficia apenas uma pessoa, o ex-governador que saiu. E eu faço novamente desafio. Se encontrar alguém em Santa Catarina, um só, uma instituição, uma pessoa, um doente, que foi beneficiado pela medida provisória, eu mudo de opinião. Ora, se não, só nos resta acompanhar o voto do deputado Sareta, feito com muita firmeza na Comissão de Saúde, que foi pela derrubada das medidas provisórias, do projeto de lei de conversão, ou como quer que se chama. Portanto, o presidente disse que vai votar o projeto de lei de conversão, eu vou votar não ao projeto de lei de conversão. Com a palavra agora o deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, estimados catarinenses, nós estamos votando a medida provisória, que até poderíamos discutir uma preliminar se ela de fato caberia estar sendo votada aqui, presidente, uma vez que ela na comissão de mérito já foi rejeitada, mas me parece que esse debate está superado aqui, porque ela já está em votação. Portanto, nós queremos argumentar também
no sentido de que lá na Comissão de Saúde, como já foi dito aqui pelo deputado Fernando Coruja, por unanimidade nós derrubamos essa medida provisória. E por que isso aconteceu? Exatamente porque o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina, ele se constituiu num investimento totalmente suplementar ao repasse constitucional, ou seja, aquele valor constitucionalmente estabelecido, ele tem que ser aplicado anualmente naquele mínimo constitucional. Ao criarmos um fundo de apoio aos hospitais, o objetivo dessa Assembleia Legislativa foi criar um recurso para além do mínimo constitucional, senão não haveria necessidade e razão de criar esses fundos, porque nós estaríamos usando sempre o mesmo valor, sempre aquele mínimo constitucional estabelecido para esse ano em 14% e para o próximo ano em 15%. Assim sendo, quando se fala nesse fundo e quando se fala nesses valores, nós temos que entender que é incompatível a contabilização dentro do mínimo constitucional, porque senão, como eu disse, não haveria razão de ter o fundo. E tem se falado muito aqui em recursos para a saúde, em melhorar o atendimento dos catarinenses. Eu queria lembrar essa semana, e na semana passada nós tivemos uma paciente que foi internada aqui no Regional São José para uma cirurgia. Não podia sair de lá, porque se saísse, podia estourar, deputado Coruja. E ela ficou internada numa sala com 40 pessoas, em cima de uma semicama, meio numa maca, aguardando essa cirurgia, e ficou lá, era para sair num dia, não saiu, no outro dia não saiu, foram mais de 10 dias para ontem finalmente sair a cirurgia. Um dia não tinha material, outro dia faltava uma coisa, outro dia faltava outra. E se nós estamos falando em ter mais recursos para a saúde, não podemos subtrair esse recurso aqui do Fundo de Apoio aos Hospitais Filantrópicos de Santa Catarina. Por isso se impõe, deputado Meriz, Vossa Excelência que tanto se empenhou, e para aumentar o recurso para a saúde, se impõe, deputado Cobalcini, que nós rejeitemos esta medida provisória. Depois tem uma outra discussão, se é o caso das contas do governador, de aprovar ou não, aí vai haver um decreto que vai discutir isso. Mas nós estamos pensando aqui, não só para esse momento passado, mas para um momento futuro. Portanto, senhor presidente, nós encaminhamos pela rejeição dessa medida provisória, para que nós possamos, desta forma, assegurar mais recursos para a saúde dos catarinenses. Muito obrigado. Na sequência, o deputado Valdir Cobalcini. Ou melhor, pela ordem, deputado Serafim Venzão, que está inscrito. Aí depois, deputado Serafim Venzão. Desculpa, Vossa Excelência, pela ordem, então, na lista. Depois, o deputado Cobalcini. Senhor presidente, eu quero aqui me pronunciar até para que não haja, por parte de quem interpreta os votos dos deputados, a interpretação de que alguém é a favor ou contra o repasse de saúde, ou repasse para a saúde. Em primeiro lugar, eu quero, assim, participar com aqueles que participam dessa sessão, que vão ver a sessão ainda, mas o governo de Santa Catarina, da receita líquida disponível, que este ano, em 2018, a previsão dessa receita é em torno de 16 bilhões de reais, desses, então, o TJ terá 9,41%. A Assembleia, 4,34%. O Ministério Público, 3,98%. A UDESC,
2,19. E o Tribunal de Contas do Estado, 1,66. Eu estou, assim, lendo esses números para dizer que não estamos inventando, e todos os senhores têm o conhecimento de que, de toda a arrecadação do Estado, uma parte vai para essas instituições, tipo o DESC, o Ministério Público, e para os poderes, o Tribunal de Contas, digo, o Ministério Público e o TJ. Mas isso não quer dizer que o dinheiro, esse dinheiro ali, que é do Tribunal de Contas, nem do Ministério Público, nem do Tribunal de Justiça e nem da Assembleia, evidentemente. Esses valores, esses percentuais que significam valores absolutos, que vem aqui ao final de cada ano, a gente sabe, esses valores não são da Assembleia, não é da Assembleia, como não é do TJ, é do Estado, é daquele povo que está gritando ali, é deles, esse é o recurso. Bom, nós criamos e aprovamos com o meu voto a criação do fundo para os hospitais filantrópicos. Quem é que pode destinar recursos para esse fundo? Qualquer cidadão catarinense. Qualquer um. Uma empresa, por exemplo, sobre que uma empresa de Brusque doou 900 milhões para a saúde, bota lá naquele fundo. Se alguém quiser doar R$50 para a saúde, bota nesse fundo, vai lá para a saúde. Se alguém quiser comprar ou destinar algum, seja cidadão ou seja empresa, quiser ajudar a saúde de Santa Catarina, bota naquele fundo. E se o Estado quiser, pode. Ele pode. Agora, no meu entender, esse recurso que a Assembleia, os 25 milhões, ou os mais milhões que nós podemos doar, os 80 milhões, não sei o quê, nós podemos doar para esse fundo, claro. Mas esse recurso é de quem? É da Assembleia? Não. É do governo do Estado. Se é do governo do Estado, ele tem que contar como um percentual daquilo que o dinheiro que o Estado dá para a saúde, é o mínimo. Não tenho nada por que estar defendendo aqui. Eu acho que quem mais fez pronunciamento contra o SUS e contra a Secretaria da Saúde até agora fui eu aqui. Indignado com a postura, com o entendimento que o SUS está dando no atendimento dos pacientes das cirurgias eletivas. Agora, dizer que por conta disso eu vou votar contra essa lei, eu acho isso aí uma deslealdade da Assembleia, dizer que aquele recurso que a Assembleia devolveu para o Estado e o Estado colocou na saúde, vai ter que contar, uai. Por que não? Tem que contar. Nós temos que dar mais, podemos dar mais. Agora, esse tem que ser contado. Todo recurso que for doado por outro cidadão, que não o Estado, eu... Mais um minuto, porque o deputado Darcy de Matos está com uma pressa danada para votar. Senhor presidente, então, todo recurso que for doado para esse fundo, que não seja o governo do Estado, eu acho que não tem por que contar. Eu acho que não deve contar. Agora, aquele que o Estado colocar ali, que a Assembleia colocar ali, que o Ministério Público, que o Tribunal de Justiça, que o Tribunal de Contas colocar esse fundo, tem que valer como se fosse o Estado. Esse recurso é do Estado, é a arrecadação do Estado. Então, nós não temos por que votar contra, só porque agora o Raimundo Colombo não é mais governador, não vamos votar contra esse recurso que foi, sim, transferido para a saúde. Eu defendo que a gente dê 15%, 16%, 17%, mas todo o recurso que o Estado doar para a saúde, seja no fundo, seja de outra maneira, terá que contar. Muito obrigado.
Deputado, o líder do governo, Valdir Cobalcini, com a palavra. Senhor presidente, eu não me importo de fazer uso da palavra e o painel estando aberto e todos os deputados poderem fazer o seu direito do voto. Gostaria, então, de requerer... Se é a concordância dos demais deputados... Vou aguardar um pouquinho. Deputado, pode... Só para esclarecimento, senhor presidente, só para... Que é uma dúvida. O senhor está colocando em votação o projeto de conversão... Projeto de conversão em lei. Ainda está em discussão, mas será votado. Então, votar 2... quem é contra o projeto de conversão, vota 2, né? Quem é contra a conversão em lei, vota 2. O senhor vai colocar o projeto de conversão. Perfeito. Deputado Cobalcini tem a palavra. Senhor presidente, mas o painel vai estar aberto, presidente? Eu vou aguardar seu pronunciamento, depois eu faço. Não, apenas um breve registro. Eu fui a favor do projeto de lei que criou esse fundo para os hospitais filantrópicos, para a saúde. Mas, posteriormente a este projeto, esta Casa aprovou uma emenda à Constituição, passando de 12 para 13, depois para 14, que é esse ano, e no ano que vem para 15. Então, veja que ao final do terceiro ano, serão 800 milhões de reais a mais para a Secretaria da Saúde. Então, veja de que é um ganho que nós, se nós compararmos, né, com a lei que nós aqui aprovamos, que é infinitamente superior àquilo se ficasse restrito apenas à lei. Portanto, eu quero aqui encaminhar o voto, pela aprovação da medida provisória, não é uma questão fechada, obviamente, não oriento pela bancada, deputado Carlos Chiodini, mas sim a base, por entender de que o avanço foi extraordinário. E o governador Eduardo Moreira, e devemos reconhecer isso, está fazendo, deputado Coruja, mensalmente, e no 5º dia útil do mês subsequente, os pagamentos dos serviços prestados pelos hospitais, pelas prefeituras, estão sendo pagos rigorosamente em dia. Portanto, é disso que nós estamos votando a favor. Nada impede que o fundo continue, que nós aprovamos, não está se revogando esse fundo, mas que, claro, seja contabilizado agora não mais nos 12%, mas sim nos 15% no ano que vem. Deputado Milton Alves, você tem a palavra. Só para encaminhar, o PSD, encaminha voto 1 também, mas só queria fazer um registro para a gente fazer justiça. No final do ano passado, né, todos nós sabemos que tivemos um ano de economia difícil em Santa Catarina, e apareceu lá a divulgação do percentual que Santa Catarina não estava cumprindo os 13%. Mas, na verdade, o governador Raimundo Colombo cumpriu os 13% na saúde. Então, só para fazer justiça com isso, porque não estavam contabilizando os mais de 200 milhões da judicialização da saúde na conta da saúde. Ora, uma aberração. Quando se fez essa correção, se viu que se investiu mais do que os 13% de saúde. Então, só para a gente fazer justiça, para não dizer que isso aqui foi feito somente para cumprir a conta do governador Raimundo Colombo, porque ele cumpriu os 13% que a Constituição do Estado manda. Você entendia, o PSD encaminha 1 pela aprovação. Sim, deputado Jean Kuhlmann. Senhor presidente, enquanto que os deputados estão em votação, eu quero aqui fazer uma sugestão a Vossa Excelência, obviamente no sentido de consultar os líderes, para que na sessão de hoje à tarde, visto o fato até de que muitos têm que voltar para a sua base, existe a questão ainda de algumas barreiras, algumas questões, que Vossa Excelência então consulte os líderes para inverter a ordem do dia, iniciando a sessão de hoje à tarde pela ordem do dia,
às 14 horas e depois as explicações pessoais, depois o horário dos partidos, para que nós possamos já às 14 horas iniciar as votações que seriam às 16 horas. Está aberto o painel para votação. Enquanto isso, alguns esclarecimentos. Essa sessão, no máximo, ela pode ir até às 13 horas, a qual nós estamos participando. E a sugestão do deputado Jean Kuhlmann, para reabrirmos às 14 horas com a ordem do dia e, na sequência, as explicações pessoais, se houver a concordância dos demais líderes, assim será feito o encaminhamento. A concordância, então, está marcada o retorno para as 14 horas, diretamente na ordem do dia e posterior explicações pessoais. Todos votaram? Vamos... Vamos abrir o painel para conferir os votos. 12 sim, 11 não. Está aprovada a conversão. Fim da ordem do dia. Consulto... Nós temos as explicações pessoais, mas penso por bem que nós vamos encerrar e depois retornamos às 14 horas. Então, não mais havendo matéria para deliberar, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para hoje, no horário regimental. Está encerrada a sessão.